Boa noite a todos que nos acompanham, o nosso podcast Conexão e Fé. Sejam muito bem-vindos a toda a nossa programação do nosso canal no YouTube. Quero aqui desejar um bom mês de abril. Hoje é 1º de abril, acabamos de celebrar o Tríduo Pascal e estamos na 8ª da Páscoa. Então aproveito para desejar uma feliz e santa Páscoa. Aliás, todos os dias da semana podemos saudar as pessoas desejando feliz Páscoa, né? Agradecemos sempre a você por nos ajudar a divulgar o nosso canal no YouTube, convidando as pessoas para se inscrever. E se você ainda não se inscreveu, inscreva hoje. E ao acompanhar esse podcast, dê um sinal de positivo, escreva um comentário. O YouTube compreende que essas atitudes valorizam o canal. Desejar a nossa gratidão. E iniciando o mês de abril, e o nosso primeiro podcast hoje para cuidar de saúde, cuidar da imagem, nós convidamos a doutora Thaís. Boa noite, doutora. Boa noite, padre. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Thaís. Fiz medicina de 2014 a 2019, né? Me formei aqui em São José do Rio Preto e logo após, de 2020 a 2023, eu fiz uma especialização em dermatologia na Fundação Lusíada em Santos, que é um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito bem. Olha, então hoje teremos perguntas que todos nós buscamos respostas, né? A beleza, a imagem. E a doutora Thaís é natural de onde? Eu vou falar. Bom, eu sou natural de Ituiutaba, Minas. Fiz faculdade em São José do Rio Preto, como eu falei, e depois fui fazer minha especialidade em Santos, né? O ano passado, em março, eu retornei para Rio Preto e comecei meu consultório aqui. Ótimo. A doutora Thaís é nossa paroquiana, fez o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, né? Casada com o Dr. Guilherme, sim, né? Recentemente. E aproveito aqui também para enviar um abraço ao Guilherme, aos seus pais, o Mário, a Maria Helena, que está nos acompanhando, e também aos familiares da doutora Thaís, que estão lá em Ituiutaba, né? Sim. Isso, olha, Deus os abençoe. Doutora Thaís, quais os cuidados que precisamos ter com a pele? Bom, padre, a gente sabe que a dermatologia é a especialidade que cuida do maior órgão do corpo humano, que é a pele. E a gente precisa mantê-la saudável, né? O básico para a gente cuidar da nossa pele é ter um sabonete adequado, um bom hidratante e, claro, o essencial, que é o protetor solar, né? O protetor solar, ele é o único e essencial que não pode faltar na nossa rotina de cuidados com a pele, porque é ele que vai evitar o envelhecimento precoce da nossa pele, as manchas e até mesmo câncer de pele. E interessante que você traz que a pele é o maior órgão, né? Sim. E é verdade, que nos embrulha. Exatamente, né? Por isso que a gente tem que cuidar dela. Temos que cuidar. O protetor solar, eu tenho na minha cabeça que usa quando a gente vai pegar o sol, mas pelo jeito não, é diariamente. É diariamente, faça sol, faça chuva, vai ficar em casa ou não, a gente precisa estar sempre com a pele protegida. Olha, é uma boa dica, hein? Eu utilizo, hoje eu vou pegar o sol, então, porque a própria luz... As luzes visíveis, né, lâmpadas, celulares, computador, acaba ainda, às vezes, é uma quantidade mínima, mas pode afetar a nossa pele, manchando, a pele, né? Também. O câncer de pele, então, como evitar? Bom, o câncer de pele a gente tem 3 tipos mais comuns, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma, sendo esse último o mais agressivo pelo alto risco de metástase, né? A gente sabe que todos eles têm um fator genético envolvido, mas a exposição solar excessiva ao longo da vida pode prejudicar e até mesmo causar o câncer de pele. Então, por isso que a gente tem que estar sempre protegido com um protetor solar. Doutora Thaís, o câncer de pele, que é algo que vem assim
sempre crescendo, né? Como evitar? Quais os cuidados? Bom, a gente tem 3 tipos mais comuns de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma, sendo esse último o mais agressivo pelo alto risco de metástase. Todos eles têm um componente genético, mas a gente sabe que a exposição solar excessiva ao longo da vida pode desencadear eles, né? Então, assim, a gente precisa se cuidar, né? Passar protetor solar diariamente, não se expor ao sol entre 10 e 4 horas da tarde. Quando for, né, para praia, piscina, sempre ficar embaixo do guarda-sol. Reaplicar o protetor solar, porque quando você entra na água, ele vai perdendo a eficácia, quando você transpira também. Utilizar aquelas blusas contra a radiação é interessante também. E tá sempre acompanhando no dermatologista uma vez ao ano. Muito bem, né? E o sol, ele vamos dizer, o sol saudável pela manhã até as 10 horas, né? Exatamente. E à tardezinha, né? E depois das 4 horas da tarde, porque entre as 10 e 4 horas da tarde a gente tem um maior índice de radiação solar, então prejudica a nossa pele. Perfeito, hein? Então é importante a gente ter presente, e é natural que precisamos sair ao sol em outros horários, mas aí utilizar do protetor, de alguma maneira que amenize os raios solares. Sim, né? com certeza. Perfeito. Também, agora uma pergunta que era até muito pessoal, né? Porque envolve os cabelos, e o Padre Ernesto já está com poucos cabelos. Quais os cuidados com os cabelos e como mantê-los saudáveis? Hoje vai surgindo alguns recursos, mas o interessante é mantê-los saudáveis. Sim, né? com certeza. Por exemplo, a mulher que tem o hábito de tracionar muito os fios com o elástico, isso é ruim, porque pode até mesmo desencadear a alopécia de tração. O que é isso? Que é quando a gente traciona tantos fios que uma hora eles soltam, né, e não voltam, e aí causa esse quadro de alopécia. Então, hidratar também uma vez na semana para manter o brilho do cabelo, utilizar protetor térmico antes de usar secador ou chapinha, porque a gente tem um efeito que chama bubble hair, que é quando tem bolha dentro do fio, e isso é causado pelo dano térmico. Então, sempre utilizar um protetor térmico aí. Óleo capilar é interessante também para manter a hidratação. Quer dizer, o secador ele não é tão saudável. Não, nem o secador, nem a chapinha, porque são fontes de calor. Então, para a gente proteger os nossos fios, é interessante utilizar um protetor térmico, para justamente evitar isso, né? A bolha dentro do fio, que aí isso vai causar um dano térmico no nosso fio. Entendeu? Ok. Tem casos assim que as mulheres engravidam, tem o filhinho, a filhinha, e depois tem um processo de queda de cabelo. Isso acontece ou é... Exatamente, é o que a gente chama de eflúvio telógeno, né? A mulher, depois do parto, né, pode ter uma queda anormal dos fios. E isso é autolimitado, geralmente dura em torno de 3 a 4 meses e o próprio organismo recupera sozinho esses fios. Mas pode acontecer essa queda sim e é esperada. Ok. Eu sou de uma família grande, né? Grande para os padrões de hoje, 8 irmãos, né? Bastante. E tinha uma conversa, mas acho que isso era de conversa de roça, né? Dizendo assim, a família grande, um vai ser calvo, vai ser careca, né? Como dizia na roça, falava careca, né? E aí ficava tirando a sorte, vai ser você, vai ser... E o pessoal sempre falava, vai ser o Ernesto. Você chega até a chorar na época. Hoje lida-se com tranquilidade. Sim, é que a calvície, né, padre, a alopécia androgenética, né, tem um componente genético muito forte. Então, se o pai é calvo, muito provavelmente o filho também vai ser uma hora no Agora, futuro. se o irmão do pai é calvo, também pode ter...
Sempre tem um componente genético aí, né? E aí, quando a gente fala de genética, a gente não tem muito o que fazer. Mas hoje, a gente tem o tratamento para alopecia androgenética, que é a calvície masculina ou feminina. A gente tem um componente hormonal muito forte, então a gente vai agir justamente aí, né? Então, a gente tem medicações, né? Tratamento oral, medicações tópicas, né? Que isso vai ajudar, pelo menos, manter o fio e estagnar a doença, né? O que a gente não pode deixar é muito para frente, né? Deixar a doença evoluir. Quanto mais cedo você procurar ajuda, tratamento, mais a gente consegue ter um bom resultado. Ah, perfeito. Então está na hora. Então estou passando da hora. Muito bem. Também, falando desses cuidados, a maquiagem diariamente tem risco de envelhecer a pele, porque as mulheres, né, se cuidam mais, mas isso tem algum risco? Não, padre, na verdade isso não tem problema, isso daí é um mito. Maquiagem não envelhece a pele todos os dias. O que você deve fazer é depois, né, no fim, antes de dormir, precisa remover essa maquiagem. Mas a maquiagem não envelhece a pele e a mulher pode usar todos os dias que não vai ter problema. Mas olha a dica, quem precisa remover, Sim. vai chegar e vai e deita. Não pode chegar e dormir com a maquiagem, tem que remover ela por completa, né? Sempre a gente pode utilizar gel de limpeza, cleansing oil também, água micelar, então isso tudo ajuda a gente a remover bem a maquiagem para a pele ficar saudável, né? Muito bem. Agora, uma outra pergunta pessoal, né? Isso, Padre Ernesto. A pele oleosa, ela precisa de hidratação? Estou dizendo isso que a minha pele é bem oleosa. Sim, padre. Toda pele precisa ser hidratada. Não é porque ela é oleosa, que tem muito óleo, produz muito sebo, que significa que ela está hidratada. Não. Então, seja a pele mista, oleosa, seca, extra seca, todos os tipos devem ser hidratados. Perfeito. Né? Então, sempre esse algo diferente, ele precisa ser orientado, né? Na questão da pele, oleosidade. É lógico que assim, depende muito do veículo, né? Veículo a gente fala assim, a gente tem creme, em mousse, em gel, sérum. Quem tem a pele oleosa preferir um produto mais leve, mais fluido, né? Como, por exemplo, produto em gel ou em sérum. Certo. Nós percebemos que as mulheres são mais perceptíveis, mais sensíveis até estar se olhando. Os homens já demoram um pouco mais, né? Então, a pergunta nessa direção: como que identifica uma doença de pele suspeita? Quais as dicas que pode-se falar principalmente para os homens, hein? Bom, padre, aquela lesão que nunca cicatriza, que está sempre sangrando, que é dolorosa, e principalmente em áreas expostas, né, no rosto, nos braços, colo, né, a gente deve investigar. Aquelas lesões também que são assimétricas, que tem uma borda muito irregular, mais de uma cor, né, que está crescendo ao longo do tempo, está evoluindo, a gente também precisa ter um cuidado a mais. A gente sempre fala, pelo menos uma vez ao ano, passar com um dermatologista para a gente estar fazendo o exame dermatológico completo da pele. Essa é uma dica importante a todos que estão nos acompanhando. Acho que no geral, né, uma vez no ano, e faço essa correção para mim mesmo, né, a gente vai se envolvendo aí nas atividades e esquece, né, de cuidar de quantas coisas que poderão ser evitadas desde que identificada no tempo certo. A gente sempre fala, ao longo de um ano, as pintas, manchas, né, elas podem se modificar, né, e outras podem surgir. Por isso que a gente sempre fala uma vez ao ano de rotina. Ótimo, né? E parece que a gente tinha informações lá dos nossos pais que a adolescência, né, deve ter um termo aí técnico, mas a questão das espinhas, que é a doença de pele que impacta a pele e incomoda bastante, geralmente dá no rosto, né? É mais na adolescência ou isso surge também no adulto? Pode surgir em qualquer idade, né? É lógico que na adolescência é a principal
fase da vida que aparece a acne, né? Pela quantidade hormonal, né? E aí pela produção de sebo, muita oleosidade, isso tudo vai favorecendo a formação das espinhas, né? Dos cravos. E aí como que a gente tem que tratar, né? Quando que a gente já inicia esse tratamento? Já quando aparecer, precisa fazer o tratamento. Por quê? Porque isso pode gerar uma cicatriz lá no futuro e vai impactar na qualidade de vida do paciente. Então, quanto antes procurar, vai ser melhor para evitar essa sequela na pele, né? Essa cicatriz. E hoje em dia a gente tem inúmeros tratamentos com medicação tópica, medicação oral e até mesmo no consultório, né? Como, por exemplo, laser, peeling. Então, tem bastante coisa aí para a gente tratar e não deixar progredir. E também algo que a gente costuma fazer, com a orientação da doutora, por exemplo, surge um cravo, alguém já fala, deixa eu espremer, né? Ou espinha, mas isso pode inflamar, de vez em quando dá errado, né? Não, isso daí a gente sempre fala, não cutuque a sua espinha, porque isso pode gerar uma cicatriz, né? Aqueles buraquinhos ou uma manchinha, então de jeito nenhum, quando aparecer, deixa ela quietinha, né? Vai usando as medicações que ela vai secando, mas cutucar nunca, porque senão você vai ganhar uma cicatriz. O cravo também, não deve espremer. Não deve espremer, né? Olha porque aí. é justamente isso, né? Tudo pode gerar uma cicatriz. Sempre bom, né? Também tá ajudando com a parte, a esteticista, ela sim pode fazer essa função, mas você não, porque senão você vai ganhar uma cicatriz, né? Olha aí, boa dica, hein? Não fazendo aqui propaganda, mas no tempo lá da roça, né? Tinha uma pomadinha que a gente passava, mamãe sempre tinha, e acho que usava até vencido, porque ficava ano lá e usava a mesma. Uma amarelinha, né? Que passava. E sabe? Minâncora. Isso daí é o terror do dermatologista, tá? Porque o que acontece? A minâncora, às vezes, ela pode até entupir o poro, né? Que seca rapidinho. E aí, na verdade, você vai achar que vai estar melhorando, mas no fim vai estar até piorando o quadro de acne aí, né? Olha, a receita de mãe nem sempre, não é 100%, não é 100%, mas ela era adotada ali, né? Agora, tem assim, eu não sei se é esse nome mesmo que utiliza, que não é espinha, tipo furúnculo, é outra situação, né? É outra situação. Furúnculo é uma inflamação, infecção da pele, né? Geralmente causada por bactérias, como Staphylococcus aureus, né? E isso daí também pode estar relacionado à queda da imunidade, né? Então, assim, é outra coisa. E aí pode desencadear em qualquer parte do corpo. E aí a gente tem que tratar com o uso de antibióticos mesmo. Ok. Agora uma outra situação, doutora Thaís, que incomoda muito as pessoas e às vezes há aqueles que pensam que não tem tratamento. Então vou perguntar também, não sei se há esse tratamento, que deve ter um nome aí, científico, né? Mas na roça a gente chamava de caspa, a famosa caspa. Sim. Tem tratamento, incomoda bastante as pessoas, né? Bastante, impacta muito na qualidade de vida dos pacientes. Eu recebo muito no consultório, né? Que acontece? A dermatite seborreica, ela é a famosa caspa, é uma doença crônica, né? Infelizmente a gente não tem uma cura, mas tem como a gente tratar e controlar, né? No couro cabeludo aparece na forma de caspa, mas no rosto aparece na forma de lesões avermelhadas, descamativas, entre as sobrancelhas, cantinho do nariz, atrás das orelhas, nos homens, nas barbas, né? E tem época que vai estar melhor e época que vai estar pior, por isso que o acompanhamento com o dermatologista é muito importante. Isso daí pode ser provocado por questão genética, alteração, por exemplo, com oleosidade, fungo, e a gente tem várias causas, mas não uma só definida. E aí o fator emocional também está bem envolvido. Quando você estiver mais estressado ou ansioso, ela pode ser desencadeada ou piorada. Ok. Então, ou seja, existe o tratamento. Como muitas situações da saúde humana não tem cura, por exemplo, diabético.
Não tem cura, mas tem tratamento. Sim, exatamente, padre. A gente tem como controlar. E a gente controla através de shampoos antifúngicos, pomadas antifúngicas, até mesmo corticoide, tópico, né? Isso tudo vai depender do quadro de cada um. Agora outra pergunta, que é da roça. Né? Da roça. Tem casos de pessoas procurarem a questão do piolho, ainda existe isso? Existe a peticulose, né? Isso daí acomete muito na questão assim de crianças, mais na infância, mas ainda a gente vê alguns casos sim. A gente faz o tratamento com uma loção e também com o pente fino, né? Com vinagre para tentar eliminar as lêndias, né? Então, isso ainda existe, mas a gente trata e fica tudo bem. Se eu te disser como que era tratado na roça... Como que era, padre? Passavam um polo, um veneno, assim, amarravam um lenço na cabeça, tinha que dormir. E falaram, não vira não, porque isso não pode ir pro rosto. Não acredito, meu Deus. Eu não lembro agora o nome desse... lá na roça falavam, vamos passar o BHC. Não, hoje em dia a gente tem uma loção que chama permetrina, né? E a gente faz o tratamento, fica tudo bem. Ah, que bom. Tem a outra doença, aquela que vai branqueando a pele. Sim. Qual que é o nome aqui? É o vitiligo, né? Vitiligo é a ausência de melanina em determinada área do corpo, né? Que são aquelas manchinhas brancas. Isso daí a gente não tem bem uma causa específica, mas a gente sabe que é algo autoimune, né? O seu próprio organismo ataca as células da sua pele. E isso também pode estar relacionado, né? A fatores emocionais, a outras doenças autoimunes, como, por exemplo, hipotiroidismo. Então, a gente também tem que investigar. Infelizmente, a gente não tem uma cura, a gente tem vários estudos que a gente está tentando, né, progredir mais no tratamento dessa doença, mas tem como a gente tratar sim, né? A gente pode utilizar corticoide oral, tópico, para tentar estabilizar essa doença, né? Mas o mais importante é a gente saber que não é contagiosa, porque muita gente às vezes fica com algum certo preconceito, e não é, né? É uma doença que impacta mais na estética, né? Na qualidade, às vezes, de vida da pessoa, mas... E a tendência é ela ir aumentando ao longo do tempo? Depende, cada caso é um caso. Às vezes ela pode progredir, às vezes ela pode estacionar. Vai depender da resposta de cada organismo. Mas saber que não é contagiosa, porque tem muitas pessoas que ainda têm um preconceito. Mas existe assim um tratamento? Existe tratamento, né? A gente pode utilizar fototerapia, que é algumas câmaras de luz que a gente utiliza na dermatologia. Pode utilizar corticoide oral, corticoide tópico, né? Isso daí depende do quadro de cada um, mas a gente tem tratamento sim. É que vai depender muito da evolução da doença. Outra doença, aquela que a gente vê que dá muito no rosto, que fica meio avermelhada, cresce, parece uma carne no rosto, como que chama? Rosácea, quando fica mais vermelhinho. Mas vai assim, parece que tomando conta do rosto, assim. Levanta, parece que cresce uma carne, assim, vai ficando assim marrom para vermelho. As pessoas geralmente dá no rosto. Não sei se é essa mesma... Mas, assim, a rosácea que eu falei é uma doença crônica, inflamatória da pele, que ela é composta por... É uma que vai aumentando, assim, parece que no rosto, assim. Aumentando carne? Assim, uma cor, né? Eu estou dizendo assim, não é que aumenta, mas a cor vai ficando... Vai mudando aqui, um marrom forte mesmo. O melasma? O melasma, assim, na verdade, né? Melasma. Melasma é uma mancha amarronzada, Isso. né? Que pode acometer tanto mulher quanto homem, mas é mais comum em mulher. E pode acometer até outras áreas, sem ser o rosto, como, por exemplo, o pescoço, colo, braços, tá?
Isso daí é crônico, tá? Infelizmente a gente não tem uma cura para o melasma, mas tem como a gente tratar. E é uma doença multifatorial, tem genética envolvida, tem questão hormonal, mas pode ser, mas principalmente, né, pela exposição solar, né? O sol, ele piora essa mancha, deixa ela mais escurecida. E assim, nas mulheres, principalmente, isso incomoda bastante, né? Eu recebo muitas pacientes que falam, nossa, eu tô com vergonha, doutora, de sair na rua, meu rosto tá muito marrom. E não só o sol, né? O próprio calor, por exemplo, do secador, pessoa que tá cozinhando no fogão, forno, o mormaço dentro do carro, isso tudo pode piorar o melasma. E aí a gente pode fazer um tratamento com os clareadores em casa, pode fazer também procedimento no consultório como laser, peeling, microagulhamento, mas saber que de nada adianta fazer isso tudo se não usar o essencial, que é o protetor solar, né? Que é ele que vai controlar essa doença, né? E sempre preferir protetor solar com cor para proteger de luzes visíveis, né? Que é tipo uma base, e um fator pelo menos 50. Ah, ok, fator 50. Pelo menos. Para melasma, sim, né? Porque é igual eu falei, o sol impacta diretamente nessas manchinhas. Perfeito. E o nome, tem um nome, mas eu vou dizer o que me vem no coração. É prejudicial as pessoas que vão, não é tomar sol, mas vai naquelas máquinas, bronzeamento, máquina de bronzeamento, né? Isso é outro terror do dermatologista, viu, padre? Isso daí, na verdade, é proibido pela Anvisa desde 2009. Né? Por quê? Porque isso aumenta cerca de 10 vezes mais o risco de câncer de pele. Então, bronzeamento saudável não existe, né? A gente sempre fala assim, se você às vezes quer, né, ir para uma festa com alguma corzinha, sempre procurar aqueles produtos que é tipo maquiagem, né? Que a gente fala que passa na pele. Mas ficar exposto ao sol e principalmente essas câmeras de bronzeamento artificial, de jeito nenhum, prejudica muito a nossa pele. Faz ter um envelhecimento precoce, mas acima de tudo, essas câmaras de bronzeamento, elas aumentam cerca de 10 vezes mais o risco de câncer de pele. Olha aí, hein? Muito bem, hein? Eu já fui até dar bênção. Não pode. Não pode. Aí agora quem convidar, eu vou rezar para você ir para outro investimento, né? Porque não leva à saúde, né? Não leva à saúde. Agora, a doutora já comentou, mas é importante reforçar, de quanto em quanto tempo deve-se procurar o dermatologista? Pelo menos uma vez ao ano, Pelo menos né? Uma vez ao ano. Para a gente estar sempre observando, né, as pintas, as manchas, ao longo desse um ano pode algumas modificar, outras surgirem, então a gente é sempre importante passar por um exame dermatológico. Perfeito. E o procedimento estético, quando fazer? Assim, qual a dica a doutora pode dar, né? Eu acredito que hoje tem aumentado muito a procura também dos homens, né? Bastante. Os homens acho que já está empatando com as mulheres. Estão bem vaidosos também, né, padre? Assim, o procedimento estético, ele veio para ajudar a gente a ter um envelhecimento melhor, de forma natural, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente vê alguns casos exagerados por aí, mas quando ele é bem feito, né, utilizada a técnica correta, é de se apaixonar, né? Porque a gente tem aí toxina botulínica para as rugas, bioestimuladores de colágeno, tecnologias, que isso tudo vai fazer com que a gente consiga gerenciar o nosso envelhecimento da melhor forma. E aí uma dúvida muito frequente, por exemplo, quando que eu inicio, né, o Botox, que é para as ruguinhas? A partir da formação das rugas você pode já estar fazendo, não tem uma idade específica. E, por exemplo, o bioestimulador de colágeno, né, pode fazer a partir dos 25 anos, né? A gente sabe que a partir dos 25 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano e por isso que o nosso rosto vai tendo um aspecto derretido. Então a gente tem muita coisa aí legal, tecnologia,
cirurgia, procedimento, que a gente pode utilizar ao nosso favor, desde que a gente mantenha uma naturalidade, né? A gente não descaracterizar, continuar na sua melhor versão, né? A gente fala. Tem uns casos que a gente até assusta, que incha o rosto assim e fica um negócio estranho, né? Parece que depois dá uma murchada, né? É o excesso, né, padre? Tudo que é em excesso faz mal misericórdia, também, gente, né? não faz mais isso não. Isso daí, às vezes, as pessoas colocam muito preenchimento, né? Preenchimento com ácido hialurônico, e aí fica muito volumoso, né? Principalmente na região malar, né? Das bochechas, ou na boca, né? Os lábios. Né? Mas, assim, por isso que, assim, sempre prezar pela naturalidade, né? Que você possa melhorar, realçar a sua beleza, mas sempre mantendo um padrão aí natural, sem exagero, sem descaracterização. Então o Botox ele é algo interessante. O Botox, né, ele vai ajudar na questão das rugas. Ele vai eliminar aquelas rugas dinâmicas, que é quando a gente faz as expressões, né, por exemplo, levantar a sobrancelha, faz cara de brava, sorrir, né? Não, um sorriso, assim, exatamente, já dá aquela... pezinho de galinha. Então, isso tudo ele consegue, né, melhorar essas rugas dinâmicas nas expressões e suavizar as rugas estáticas, que são aquelas que já estão vincadas, que mesmo no repouso a gente repara. Então, isso daí ele suaviza bastante e deixando com um aspecto mais rejuvenescido e descansado. Ok. Tem outra pergunta, não sei se é da área, mas eu atendi uma pessoa que, inclusive, é de outra cidade, não é daqui, um poder econômico aí volumoso. Ele veio tirar uma opinião. Eu falei, olha, opinião assim, eu quero uma opinião moral do que a igreja pensa, né? Ele encontrou um profissional até fora do país que ele estava pensando em fazer uma troca, colocar um sangue de pessoa nova, ele já tem uma certa idade, porque aí diz que rejuvenesce a pele, tipo uma troca de sangue. Existe isso? Eu não entendi. Com outra pessoa? Ele colocar um sangue de uma pessoa nova, né? Padre, assim, trocar de sangue com outra pessoa, eu não sei. o sangue de outra pessoa, isso ainda a gente... Mas você já ouviu isso aí? Com outra pessoa, não. Às vezes a pessoa utiliza, por exemplo, o próprio sangue para fazer alguma regeneração nas células da pele, mas isso daí carece de muito estudo, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa, mas nem todos têm artigos científicos que a gente sabe que não vai causar problema. Então, tomar muito cuidado, né? Porque hoje eu falei em dia tem muita novidade. Falei para ele, não, você vai morrer, você vai morrer, mas não vai nessa não, né? Exatamente, a gente tem que ter segurança, né, do que está fazendo, e saber do que realmente vai ajudar ou prejudicar, né? Ótimo, olha, doutora Thaís, olha que beleza, o tempo, precisamos marcar outros, né? Com certeza, vai ter muitas dúvidas aí na dermatologia, Isso, né? Mas que bom. Para encontrar a doutora, tem já um consultório aqui em São José do Rio Preto? Sim, eu tenho um consultório, fica no Dólios, é a Avenida Murchide 11. E lá eu atendo, né, os pacientes, questão de consulta, procedimentos estéticos, o que precisar podem me procurar. Meu Instagram é taisperaro.dermato, também pode me mandar dúvidas por lá, estarei sempre à disposição. Então seria bom repetir, Instagram? O Instagram é @taisperaro.dermato, e qualquer coisa de dúvidas que vocês tiverem pode estar me mandando por lá. Que bom, doutora Thaís, olha, agradecemos de coração todas essas orientações, tenho certeza que é de grande utilidade para todos aqueles que utilizam o nosso canal para buscar essas informações. E em nome da nossa comunidade, da nossa evangelização, a gente deseja assim, muito sucesso, que possa levar muita saúde, porque essa é uma saúde que se leva, que gera alegria das pessoas se apresentarem, ter alegria, e sabemos que isso gera saúde no emocional também. Com certeza, a gente quer impactar de forma positiva na qualidade de vida de cada paciente, né? Amém. Então agradecemos, doutora Thaís, agradecemos também a sua audiência
e desejamos aí uma boa caminhada nesse tempo pascal. Fraterno abraço a todos. Boa noite.